E se eu te dissesse que uma índia viúva colheu um homem branco ferido à beira da morte? E o que ele fez na escuridão da madrugada fez a aldeia inteira tremer de medo e indignação. Mas quem realmente era aquele forasteiro? Por que ele apareceu justamente naquela tribo? A resposta para esse mistério vai mostrar como o destino tece seus caminhos de formas que nossa mente não consegue compreender. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol começava a se esconder por trás das árvores gigantes da floresta amazônica quando Mariri caminhava sozinha às margens do rio. Seus passos eram silenciosos sobre a terra úmida, enquanto seus olhos atentos observavam as águas que corriam como serpentes marrons. 2 anos se passaram desde que perderá o marido para uma febre que consumiu metade de sua aldeia. Desde então, o silêncio havia se tornado seu companheiro mais fiel. A mulher enchia seu cesto com frutas caídas e ervas medicinais que cresciam próximas à margem, sabedoria que herdara de sua avó curandeira. O crepúsculo já pintava o céu de alaranjado quando um som diferente chamou sua atenção. Não era o barulho de animal, nem o farfalhar das folhas ao vento. Era um gemido humano, fraco e entrecortado. Mariri deixou o cesto no chão e seguiu o som, seus dedos instintivamente apertando o pequeno punhal de osso que carregava junto ao corpo. Em uma curva do rio, parcialmente escondido entre a vegetação rasteira, estava um homem branco, de barba por fazer e roupas rasgadas. Uma mancha escura de sangue se espalhava por sua camisa, próxima ao ombro. Os olhos azuis do estranho, febris e assustados, encontraram os dela. Ele tentou se mover, mas seu corpo apenas tremeu com o esforço. Palavras incompreensíveis saíram de sua boca antes que ele desmaiasse novamente. Mariri sabia o que muitos em sua aldeia pensavam dos homens brancos. Invasores. Ladrões de terra. Traziam doenças e morte. Mas o código de sua tribo era claro: negar ajuda a um ferido, seja quem for, era negar a própria humanidade. Além disso, algo naqueles olhos azuis tocou algo profundo dentro dela. Uma tristeza familiar que ela conhecia bem. Com dificuldade, arrastou o homem para longe da margem. Ele era pesado, mas anos trabalhando na roça haviam dado força aos seus braços. Improvisou uma maca com galhos e cipós, e puxou o corpo inconsciente por quase 1 hora até chegar à aldeia. O burburinho foi imediato. Crianças pararam suas brincadeiras para observar, curiosas e temerosas. Mulheres interromperam a preparação da comida. Guerreiros se aproximaram com arcos em punho. O cacique Piatã, tio de Mariri, foi o primeiro a falar, seu rosto marcado pelos anos e pela sabedoria endurecido pela desconfiança. O que você trouxe para nossa aldeia, Mariri? Um problema de pele branca? Encontrei o ferido à beira do rio, tio. E está morrendo. Não podemos virar as costas. O velho cacique examinou o homem desacordado. O ferimento no ombro não parecia causado por animal, mas por outro homem. Uma ferida limpa, provavelmente de faca ou punhal. Este homem pode trazer problemas maiores que ele mesmo. Os brancos sempre vêm em grupos. Onde há um, há muitos. Mariri manteve-se firme, os pés plantados na terra como raízes de samaúma. Se deseja expulsá-lo, terá que me expulsar também. O espírito de meu marido me guiou até ele. Há um propósito. O silêncio pesou sobre todos. Invocar o espírito de um ente querido não era algo que se fizesse levianamente. O cacique suspirou, reconhecendo a determinação no olhar da sobrinha. Leve-o para sua casa, então. Mas você será responsável por ele. Se trouxer perigo, responderá por isso. Aquela noite, enquanto a aldeia se agitava em conversas sussurradas sobre o estranho, Mariri preparou um chá de ervas para baixar a febre do homem. Limpou seu ferimento com água morna e aplicou uma pasta de plantas medicinais, cobrindo-o com folhas frescas amarradas por fibras vegetais. Por horas, o estranho oscilou entre a consciência e o delírio.
Em seus momentos de lucidez, olhava ao redor, confuso. Quando Mariri lhe ofereceu água, ele bebeu com avidez, murmurando palavras que ela não compreendia. Em seus delírios, falava nomes estranhos, às vezes gritava e se debatia como se estivesse lutando contra inimigos invisíveis. Na terceira noite, a febre finalmente cedeu. O homem conseguiu sentar-se e aceitar um pouco de mingau de mandioca que Mariri lhe ofereceu. Seus olhos, ainda cansados, mas lúcidos, estudavam cada detalhe da pequena casa de palha. Obrigado, disse ele em português hesitante, apontando para o próprio peito. Meu nome é Miguel. Mariri assentiu, indicando a si mesma, Mariri. Nos dias seguintes, o homem recuperou suas forças lentamente. A comunicação entre eles era limitada, feita mais por gestos que por palavras. Miguel tentava usar algumas palavras do idioma da tribo que parecia conhecer, enquanto Mariri utilizava o pouco de português que aprenderá com missionários que visitaram a aldeia anos antes. Algumas crianças mais corajosas começaram a se aproximar da casa de Mariri, curiosas sobre o estranho de pele clara. Miguel as recebia com sorrisos cansados e pequenos truques, como dobrar folhas de bananeira em formas de animais. O curandeiro da aldeia, um homem chamado Yara, visitava diariamente para verificar o ferimento e trocava olhares desconfiados com o estranho. Certa tarde, enquanto trocava o curativo, falou baixo a Mariri. Este homem tem cicatrizes antigas de muitas lutas. Não é um simples viajante perdido. Mariri já havia notado as marcas no corpo de Miguel. Cicatrizes de facas, o que parecia ser um tiro antigo na perna, calos nas mãos que falavam de trabalho duro ou combate frequente. Todos carregamos marcas, Yara. Algumas visíveis, outras não. O curandeiro balançou a cabeça, e sua bondade pode ser sua ruína, Mariri. Este homem tem olhos que já viram muita morte. Naquela noite, enquanto servia um caldo de peixe ao convalescente, Mariri decidiu perguntar diretamente, usando as poucas palavras que conhecia. Quem feriu você? Por quê? Miguel ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não havia entendido a pergunta. Finalmente, com palavras simples e gestos, explicou que havia sido atacado por homens que o perseguiam. Contou que era um guia, alguém que conhecia bem a floresta e os rios, e que havia se recusado a levar certos homens a lugares sagrados. Homens que buscavam ouro e outras riquezas. Homens maus, ele disse, fazendo um gesto de arma com a mão. Matam índios, matam floresta. Mariri não sabia se acreditava inteiramente nele, mas algo em seus olhos parecia sincero. Ou talvez ela apenas quisesse acreditar. A solidão dos últimos anos havia deixado um vazio que a presença daquele estranho, de alguma forma, começava a preencher. Enquanto a lua alta iluminava a aldeia adormecida, Miguel fitava o teto de palha da cabana de Mariri. Seu ombro doía menos, e suas forças retornavam. Logo seria capaz de caminhar mais que alguns passos. Seus pensamentos vagavam entre gratidão pela ajuda inesperada e preocupação pelo tempo perdido. Sabia que não poderia ficar muito mais tempo. Era perigoso. Para ele e para aqueles que o acolheram. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo canto de uma coruja distante. Miguel virou-se cuidadosamente para observar Mariri, que dormia em sua rede do outro lado da pequena habitação. Seu rosto sereno, iluminado pelo fraco luar que entrava pelas frestas, mostrava uma beleza diferente de tudo que já havia visto em suas andanças. Não era apenas sua aparência, mas algo em seu espírito. Uma força silenciosa, uma bondade que não pedia nada em troca. Com movimentos lentos e calculados, Miguel levantou-se de sua esteira. Testou o peso sobre as pernas, satisfeito ao constatar que podiam sustentá-lo sem tremores. Olhou uma última vez para Mariri e então, silenciosamente como uma sombra, saiu da cabana. A aldeia dormia profundamente. Apenas um velho guerreiro montava guarda perto da entrada principal, mas seus olhos pesados lutavam contra o sono. Miguel o contornou facilmente, movendo-se entre as sombras. Localizou a cabana onde os guerreiros guardavam suas armas, arcos, flechas, zarabatanas e alguns facões obtidos em trocas com ribeirinhos.
Com a habilidade de quem conhece bem o silêncio, pegou 2 arcos, um punhado de flechas e um facão bem afiado. Amarrou tudo em um feixe improvisado e continuou sua jornada furtiva pela aldeia adormecida. Parou brevemente na saída, olhando para trás, em direção à cabana de Mariri. Algo em seu peito apertou, mas ele afastou o sentimento. Havia coisas mais importantes em jogo. O grito veio antes do amanhecer. Um dos jovens guerreiros, acordando cedo para pescar, descobriu o roubo. Logo toda a aldeia estava de pé, agitada. Mariri saiu de sua cabana, ainda sonolenta, para encontrar um grupo reunido em frente à sua porta. O cacique Piatã estava à frente, seu rosto enrugado contorcido pela raiva. Onde está o homem branco? O coração de Mariri acelerou ao perceber a esteira vazia dentro de sua cabana. Ele estava aqui quando dormi. Ele fugiu. E levou nossas armas, gritou um dos guerreiros. Sabíamos que não se podia confiar em um homem branco. Deve ter alguma explicação, Mariri tentou argumentar, mas sua voz fraquejou diante da evidência. O curandeiro Iara aproximou-se, seus olhos cheios de uma mistura de decepção e compreensão. Avisei sobre seus olhos, Mariri. Olhos que viram muita morte. Piatã levantou a mão, silenciando todos. A confiança de Mariri foi traída, como eu temia. Mas agora devemos nos preparar. Se ele levou armas, pode voltar com outros para nos atacar. Não, Mariri sacudiu a cabeça com firmeza. Se quisesse nos ferir, poderia ter feito enquanto dormíamos. Sua ingenuidade nos colocou em perigo, respondeu o cacique. Dobraremos as guardas. Nenhuma mulher ou criança deve se afastar da aldeia. E você, Mariri, ficará sob vigilância. Não sabemos o que ele pode ter lhe contado ou prometido. As palavras do tio atingiram Mariri como flechas. Não pela desconfiança dirigida a ela, mas porque, no fundo, ela também se sentia atraída. Havia cuidado de Miguel, defendido sua presença, e ele desaparecera como fumaça na noite, levando armas que a tribo precisava para caçar e se defender. Os dias seguintes foram tensos na aldeia. Guerreiros revezavam-se em patrulhas pelos arredores, sempre alertas para sinais de intrusos. As crianças, normalmente livres para brincar na beira do rio, agora ficavam confinadas ao centro da aldeia. Mariri, embora não estivesse formalmente presa, sentia os olhares desconfiados de muitos. Algumas mulheres mais velhas murmuravam que ela havia sido enfeitiçada pelo estranho, que seu espírito estava confuso desde a morte do marido. Outras, mais compreensivas, reconheciam que seu único erro fora ter um coração grande demais. Na 4ª noite após o desaparecimento de Miguel, enquanto Mariri colhia ervas no pequeno jardim atrás de sua cabana, sentiu uma presença. Virou-se rapidamente, punhal em mão, para encontrar uma pequena menina, Jaciara, filha de sua prima. O que faz aqui sozinha, pequena? Já está escurecendo. A menina olhou para os lados antes de responder em voz baixa e viu o homem branco, Mariri. O coração da mulher saltou. Onde? Perto do Rio Grande, onde as pedras formam uma parede. Ele fez sinal para eu ficar quieta. Mariri segurou os ombros da menina. Quando foi isso? Hoje, quando fui buscar água com mamãe. Ela não viu. Ele parecia querer falar com você. Uma parte de Mariri queria ignorar a informação, deixar que Miguel desaparecesse de sua vida como havia surgido. Mas outra parte, mais forte, precisava de respostas. Por que ele havia partido daquele modo? Por que levar as armas? Jaciara, não conte a ninguém sobre isso. Nem mesmo para sua mãe. Pode ser perigoso. A menina sentiu solenemente, seus olhos escuros brilhando com a importância do segredo compartilhado. Naquela noite, quando a maioria da aldeia já dormia, Mariri escapou silenciosamente. Conhecia cada centímetro daquele território, cada sombra, cada som. Desviou-se facilmente dos guardas, que vigiavam principalmente as entradas mais óbvias.
O local que Jaciara descrevera ficava a cerca de meia hora de caminhada. Uma formação rochosa que se erguia como uma muralha natural junto ao rio maior, criando um pequeno recanto isolado. Era um lugar onde as mulheres costumavam lavar roupas durante o dia, mas que permanecia deserto à noite. Mariri aproximou-se cautelosamente, todos os seus sentidos em alerta. A lua cheia iluminava o caminho, tornando as sombras mais profundas. Quando chegou às pedras, não havia sinal de ninguém. Talvez a menina tivesse imaginado, ou talvez. Mariri. A voz veio de cima. Miguel estava agachado no topo da formação rochosa, parcialmente oculto pelas sombras. Ele desceu agilmente, movendo-se com uma desenvoltura que não demonstrara durante sua convalescença. Por que você fugiu? Mariri perguntou, mantendo distância, o punhal de osso firme em sua mão. Por que roubou nossas armas? Miguel levantou as mãos em um gesto pacificador. Em português simples, misturado com palavras da língua da tribo, explicou. Não roubei. Precisava para proteger vocês. Proteger de quê? Homens que me perseguem. Estão procurando a aldeia. Aos poucos, com palavras hesitantes e muitos gestos, Miguel contou uma história que fez o sangue de Mariri gelar. Ele era realmente um guia, como havia dito. Trabalhava levando pesquisadores, ocasionalmente, garimpeiros pela floresta. Meses atrás, fora contratado por um grupo que dizia buscar plantas medicinais, mas logo descobriu que eram caçadores de índios. Caçadores de índios? Mariri repetiu, incrédula. Sim. Matam índios para tomar terras. Pagam por cabeça. Miguel contou que, ao descobrir os verdadeiros planos do grupo, tentou alertar as autoridades na cidade mais próxima. Mas os homens tinham contatos poderosos. Descobriram sua traição e o perseguiram pela floresta, determinados a silenciá-lo. Foi quando um deles o esfaqueou e ele conseguiu escapar, apenas para ser encontrado por Mariri às margens do rio. Quando recuperei forças, percebi que precisava agir. Eles estavam seguindo meu rastro. Se me encontrassem aqui, matariam todos vocês. E as armas? Precisava de armas para enfrentá-los. Sabia onde estavam acampados. Eram poucos, mas bem armados. Mariri estudou o rosto de Miguel, procurando sinais de mentira. Seus olhos sustentaram o olhar dela sem vacilar. Por que não pediu ajuda? Nossos guerreiros são fortes. Não queria mais mortes de inocentes. Esta luta era minha. Miguel então revelou que, usando as armas da tribo, conseguirá emboscar o grupo de caçadores durante a noite. Não para matá-los, mas para assustá-los e afastá-los daquela região. Flechas silenciosas que surgiam da escuridão, acertando perto o suficiente para aterrorizar, mas não para matar. Eles pensam que espíritos da floresta os atacam. Têm medo agora. Fugiram para a cidade. Por que voltou então? Por que não seguiu seu caminho? Miguel ficou em silêncio por um momento, seu olhar baixando para o chão. Precisava devolver armas. E precisava ver você novamente. Antes que Mariri pudesse responder, um barulho distante chamou a atenção de ambos. Vozes masculinas, aproximando-se rapidamente. Os guardas da aldeia, ela sussurrou. Devem ter notado minha ausência. Venha, Miguel a puxou para trás das rochas. Se me encontrarem, não acreditarão em mim. Pensarão que voltei para te ferir. Os dois se esconderam em uma pequena cavidade natural entre as pedras. Mariri podia sentir o coração de Miguel batendo forte, próximo ao seu. As vozes se aproximavam, lanternas improvisadas iluminando a área. Se nos encontrarem juntos, pensarão que traí meu povo, Mariri murmurou. Que sou sua cúmplice. Então vá. Diga que me viu e me perseguiu. Mariri balançou a cabeça. Não. Agora acredito em você. Vamos juntos falar com meu tio, o cacique. Ele é justo, ouvirá sua história. Miguel hesitou,
mas algo no olhar determinado de Mariri o convenceu. Enquanto se preparavam para sair do esconderijo, um grito cortou a noite. Não vinha dos guardas da aldeia, mas da direção oposta, rio abaixo. O que é? Começou Mariri, mas Miguel já estava em alerta máximo. Eles voltaram, sussurrou com urgência. Os caçadores não fugiram completamente como pensei. Os guardas da aldeia também ouviram o grito e mudaram de direção, movendo-se cautelosamente em direção ao novo som. Miguel agarrou o braço de Mariri. Temos que voltar para a aldeia. Alertar todos. Agora. Os dois correram por um caminho paralelo ao dos guardas, utilizando a cobertura da vegetação. Quando chegaram à aldeia, o alarme já havia sido dado. Mulheres reuniam crianças, guerreiros preparavam armas. O cacique Piatã estava no centro da agitação, dando ordens. Quando Mariri surgiu das sombras com Miguel ao seu lado, um silêncio momentâneo caiu sobre todos. Facões foram erguidos, arcos tensionados. Espere, gritou Mariri, colocando-se na frente de Miguel. Ele não é inimigo. Veio nos avisar do perigo real. O cacique avançou, seus olhos antigas queimando com fúria contida. Explique-se, Mariri. Por que este traidor está com você? Em palavras rápidas, Mariri repetiu a história que Miguel lhe contará. Sobre os caçadores de índios, sobre como ele tentará afastá-los usando as armas da tribo, sobre como voltará para devolvê-las e alertá-los. Piatã olhou longamente para Miguel, que sustentou seu olhar, então devolveu o facão e os arcos que havia pegado. Por que deveríamos acreditar em você, homem branco? Sua gente só trouxe destruição para nossos irmãos. Porque, Miguel respondeu lentamente em português simples, se eu quisesse mal, não voltaria. Fugiria como outros. Um dos guardas que havia saído em patrulha irrompeu na clareira central, ofegante. Cacique! Homens armados se aproximam pelo rio. Tem barcos e armas de fogo. Não havia mais tempo para dúvidas. O perigo era real e iminente. Piatã virou-se para seu povo. Mulheres e crianças para o refúgio na caverna. Guerreiros, preparem a defesa. Hoje lutamos pela nossa sobrevivência. Para surpresa de todos, Miguel deu um passo à frente. Eu conheço estes homens. Sei como pensam. Posso ajudar. Piatã hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Mariri confiou em você. Agora todos nós confiaremos. Mas se nos trair... Não trairei, Miguel interrompeu com firmeza. Estes homens são meus inimigos também. Rapidamente, Miguel ajudou a organizar a defesa. Conhecendo as táticas dos caçadores, posicionou guerreiros em pontos estratégicos. Ensinou-lhes a criar armadilhas simples mais eficazes para retardar o avanço dos invasores. E, mais importante, instruiu-os a não atacar frontalmente, mas a usar a floresta como aliada, aparecendo e desaparecendo como fantasmas. Mariri, que se recusou a seguir para o refúgio com as outras mulheres, ficou ao lado de Miguel. Sua habilidade com ervas poderia ser útil para criar fumaças desorientadoras e misturas irritantes para os olhos. A espera foi breve. Logo os primeiros invasores apareceram, movendo-se com confiança excessiva, como se esperassem encontrar uma aldeia desprevenida. Eram 6 homens, pesadamente armados, liderados por um sujeito alto de chapéu de couro. Esse é Damião, sussurrou Miguel para Mariri. O líder. Extremamente perigoso e cruel. O plano funcionou como o esperado. As primeiras armadilhas pegaram 2 dos invasores, que ficaram presos em buracos cobertos. A fumaça criada por Mariri desorientou outros, que começaram a atirar às cegas, desperdiçando munição. Os guerreiros da tribo, seguindo as instruções de Miguel, atacavam rapidamente com flechas e recuavam, criando a ilusão de um grupo muito maior. Damião, no entanto, não era facilmente enganado. Percebendo a estratégia, ordenou que seus homens recuassem para uma clareira onde teriam melhor visibilidade e vantagem com suas armas de fogo.
Ele é esperto, Miguel murmurou. Está nos forçando a um confronto aberto, onde nossas armas tradicionais teriam desvantagem. Mariri observou o rosto tenso de Miguel, iluminado pela luz da lua. Qual é sua história com ele? Por que o odeia tanto? Miguel hesitou, seus olhos nunca deixando de vigiar os movimentos dos invasores. Ele matou minha irmã e seu marido, um homem da tribo ticuna. Eles viviam em paz, próximos à fronteira. Damião queria suas terras. Quando me recusei a guiá-lo até outras aldeias isoladas, jurou se vingar. A revelação atingiu Mariri como um raio. Não era apenas uma questão de justiça ou moral para Miguel. Era pessoal. Era a vingança. Vingança só traz mais dor, Miguel, ela disse suavemente, tocando seu braço. Meu povo aprendeu isso há muitas gerações. Antes que ele pudesse responder, um grito ecoou pela floresta. Um dos homens de Damião havia contornado as defesas e encontrado o caminho para o refúgio onde estavam as mulheres e crianças. O homem arrastava uma das anciãs pelo braço, a arma apontada para sua cabeça. Sabemos que estão aí, gritou Damião da clareira. Saiam agora ou começamos a matar os velhos e as crianças. Miguel e Mariri trocaram olhares desesperados. O plano estava desmoronando. Piatã aproximou-se deles, seu rosto marcado pela preocupação. O que fazemos agora, homem branco? Seu plano falhou. Miguel fechou os olhos por um momento, uma batalha interna visível em seu rosto. Quando os abriu novamente, havia uma resolução sombria neles. Vou até eles. Sou quem Damião realmente quer. Se me entregar, talvez deixe vocês em paz. Não. Mariri agarrou seu braço. Ele te matará. Melhor eu do que toda uma aldeia. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Miguel saiu das sombras e caminhou em direção à clareira, mãos erguidas. Sua voz ecoou pela floresta noturna. Damião. Sou eu que você quer. Deixe os índios em paz. Esta luta é entre nós. Um silêncio tenso seguiu-se, quebrado apenas pelo som distante de um pássaro noturno. Então, a risada de Damião cortou o ar como uma faca. Miguel. Pensei que tivesse morrido na floresta. Que agradável surpresa encontrá-lo vivo, é por enquanto. Da segurança das sombras, Mariri observava a cena com o coração apertado. Miguel parecia tão pequeno ali, sozinho contra homens armados. Mas havia uma dignidade em sua postura, uma coragem que fez algo despertar dentro dela. Solte a mulher, Miguel exigiu. Deixe esta aldeia em paz, e eu vou com você voluntariamente. Damião fez um gesto para o homem que segurava a anciã. Este a empurrou rudemente para o lado, mantendo a arma apontada. Sabe, Miguel, pensei muito sobre como te matar quando te encontrasse, Damião disse, aproximando-se lentamente. Imaginei algo lento. Doloroso. Como fiz com aquele índio que sua irmã chamava de marido. Miguel permaneceu imóvel, apenas seus olhos seguindo os movimentos do inimigo. Mas agora, vendo que você se importa tanto com estes selvagens, tenho uma ideia melhor, continuou Damião. Vou matar você rápido. E depois queimar esta aldeia até o chão, com todos dentro. Para que você morra sabendo que falhou em protegê-los, assim como falhou com sua irmã. Foi a gota d'água. Com um grito de fúria, Miguel avançou contra Damião. Os dois homens rolaram pelo chão em uma luta brutal, corpo a corpo. Os outros caçadores ergueram suas armas, mas não conseguiam atirar sem o risco de acertar seu líder. Mariri viu sua chance. Fez um sinal para os guerreiros escondidos, que imediatamente começaram a atirar flechas certeiras contra os outros invasores. A confusão foi total. Gritos de dor e surpresa encheram a noite enquanto os homens de Damião caíam um a um, atingidos por flechas que pareciam surgir de todas as direções. No centro da clareira, Miguel e Damião continuavam sua luta mortal. Damião era maior e mais forte, mas Miguel lutava com a força do desespero e da justiça longamente adiada. Quando Damião conseguiu sacar uma faca,
Miguel agarrou seu pulso, os dois homens travados em um impasse mortal. Mariri não pensou duas vezes. Saindo das sombras, correu até os homens em luta. Com a precisão de uma caçadora experiente, enterrou seu punhal de osso nas costas de Damião, encontrando o espaço entre suas costelas. O homem urrou de dor, largando a faca. Miguel aproveitou o momento para empurrá-lo para longe. Damião cambaleou, sangue escorrendo pelo canto de sua boca, olhos arregalados de surpresa. Uma índia, ele ofegou, olhando para Mariri. Morto, é por uma selvagem. Seus joelhos cederam e ele desabou na terra. O silêncio retornou à floresta.